Olá! Boa noite! Tudo bem com você? Estamos aqui hoje, dia 8 de julho de 2025, terça-feira, para mais uma live do livro A Lei do Reconhecimento. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 23. O que diz o capítulo 23? O capítulo 23 vai falar sobre o reconhecimento de uma colheita que Deus enviou para você. O reconhecimento de uma colheita que Deus enviou para você. E o que eu queria pedir para você já nessa noite? Que você enviasse esses aviãozinhos que tem aí embaixo para o maior número de pessoas que você puder. E eu já quero deixar uma frase de impacto aqui. O que você tem que Deus não lhe tenha dado? Vou deixar essa frase aqui. O que você tem que Deus não lhe tenha dado? Olha que pergunta forte. Olha que pergunta forte. O que você tem que Deus não tenha dado? E nessa noite, a minha convidada mais que especial é a minha amiga de Campinas, Mariana Magni. Ela já está aqui conosco e antes de eu admiti-la, eu gostaria de te pedir novamente, porque eu sei que essa live vai ser surpreendente e você já faz isso também, Mari. Vamos enviar o aviãozinho para o maior número de pessoas que nós pudermos, para que mais e mais pessoas sejam abençoadas com a live de hoje, que eu sei que vai ser poderosa, porque essa live, esse capítulo desse livro transformou a minha vida e eu sei que vai transformar a sua também. Então, você que já entrou na live aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e encaminhe esse aviãozinho para o maior número de pessoas que você puder. Eu já encaminhei aqui, eu vou admitir a Mari para ela poder falar conosco aqui sobre a live e eu quero apenas deixar uma reflexão para você já. As colheitas acontecem diariamente na sua vida. As colheitas acontecem diariamente na sua vida. A sua colheita é qualquer coisa boa que surge em sua vida. E você pode estar dizendo assim: será que existe? Você vai saber quantas coisas boas Deus já te deu e às vezes você não está reconhecendo. Boa noite! Olá, boa noite! Tudo bem, minha Tava amiga? fazendo o meu papel de aviãozinho, de envio, É isso aí, ó. Boa para noite, todo Rui, mundo. Martinha. Façam igual a Mari, Tamires, vocês que estão entrando aqui, Kênia. Sejam todas bem-vindas. E a gente gostaria que vocês encaminhassem o aviãozinho para o maior número de pessoas, porque a live de hoje vai ser poderosa, né, amiga? Vai mesmo, vai mesmo. Falou tanto com a gente quando fala com a gente, aí que o bicho pega de verdade, né? É isso aí. Eu queria que você se apresentasse. Antes disso, na verdade, eu quero te agradecer por ter aceitado esse convite para participar dessa live. E Cortou eu um pouquinho queria aqui, mas você está me ouvindo bem, né? Tá me vendo bem? muito bem, vendo e Então, ouvindo. fechou. Obrigada, viu, amiga, por ter aceitado o convite para estar aqui comigo. Imagina, obrigada a você o convite, é um prazer, uma honra. Vou me apresentar então, Rê. Para a gente começar, tá? Meu nome é Mariana, eu sou de Campinas. Eu sou casada, tenho 3 filhas, a Malu, a Marina e a Marina. É quase um trava-línguas mesmo. Eu trabalho, eu brinco, né, que eu sou mulher, mãe, esposa, amiga, empresária, a gente tem multipapéis e a gente tem que se virar nos 30 com tudo isso. Eu trabalho com marketing e importação, então eu tenho uma agência de marketing focada em brand experience. Junto disso, eu tenho uma importadora de gifts personalizados.
Então, é basicamente isso o resumo da minha rotina, né, de trabalho e de vida e de tudo. E eu tô muito feliz. A Rê, é engraçado que eu conheci a Rê a gente brinca, né, que as pessoas que não são muito normais, elas se unem. E a minha conexão com a Rê foi exatamente essa. A gente se conheceu num evento de mulheres que aconteceu lá em Balneário Camboriú. A gente se conheceu, a gente foi se conectando, né? Era um sorrisinho num dia, um abraço no outro. No último dia a gente já virou melhor amiga e foi muito bom, né? Eu brinco que eu peço tanto para Jesus me trazer pessoas e amigas que me impulsionem, que façam diferença na minha vida, né? E que não sejam uma a mais. E a Rê realmente foi uma resposta assim de Deus para minha vida. E ela é uma mulher que ela me como que eu posso dizer? Ela realmente, ela me impulsiona a ser uma mulher em todas as áreas melhor a cada dia, né? E nós precisamos honrar isso nas nossas amigas, né? Não adianta, eu falo que não adianta ter, não é quantidade, mas é qualidade, né? A gente Amém. precisa muito fazer essa limpa e essa ordem nas nossas vidas. É verdade. Obrigada, amiga, pelo carinho. Saiba que é muito recíproco. Eu adoro ficar do seu lado, adoro aprender com você, dar risada. Tem uma amiga que entrou, que viu a gente conversando na nossa reunião de oração da segunda-feira, falou: Ah, eu não vou perder essa live por nada, quero dar um pouco de risada com vocês. Então, a sua alegria é contagiante, a sua companhia é muito agradável. Muito obrigada de novo pelas palavras de carinho e por estar aqui. Então vamos lá, né? Sem mais delongas, vamos Vamos para o que partir para o importa. capítulo do livro que fala sobre o reconhecimento de uma colheita. E eu queria que você começasse, então, falando o que que significa essa colheita que Deus nos dá diariamente, o que que tocou no seu coração sobre o capítulo desse livro, o que você aprendeu, o que que você pode transbordar aí na nossa vida nessa noite. Sim, Rê, na verdade, a hora que eu li o capítulo, né? O tema principal, eu já falei, meu Deus, aí já começou a vir um monte de coisa na minha mente sem eu ter lido. E a gente brinca, né? As pessoas falam, nossa, mas é tão fácil fazer uma live, falar, mas na verdade, quem mais aprende não é quem assiste. Somos nós, não é verdade? É Quanto verdade. mais eu falo, mais eu aprendo, porque parece que as coisas vão se encaixando dentro da minha mente, né? E quando, né, quando eu li o reconhecimento de uma colheita que Deus enviou para você, não fala sobre conhecimento, né? A palavra conhecimento e reconhecimento elas são diferentes. Isso. Eu fui pesquisar, né, o que, que significa o reconhecimento. E diferente de conhecimento, é você admitir ou aceitar algo como verdade na sua vida, como algo válido, né? E foi exatamente os testemunhos e as histórias que contam nesse capítulo. Se tem uma palavra assim que pode resumir ele para mim, é que colheita ela é contemplação, né? É Uau. contemplação. A gente precisa aprender a contemplar. A gente tende a só querer plantar, 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 plantar e a gente não sabe colher. A gente não sabe receber. A gente quer passar por cima da colheita para plantar, 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 né? Então foi isso que ardeu muito assim no meu coração durante a leitura e as minhas meditações assim, né, nesse capítulo. Eu achei muito forte que ele fala assim, né? É isso colaborando com isso que você falou, que muitas pessoas, inclusive nós, às vezes estamos tão focados no plantar e no fazer, que a gente não consegue reconhecer mesmo a colheita. Ele fala isso. Poucos reconhecem a sua colheita quando ela acontece, né? É, é E muito aí, verdade. ele fala assim, né? Sobre reconhecer a colheita. Vou falar algumas, né? Se você está aí na sua casa hoje, sentado, assistindo a nossa live, você tem um sofá e um teto sobre a sua cabeça, é uma colheita, né? Se você acorda todas as manhãs e respira, pode ligar um louvor, ele fala, ele ouve pregações, né, no rádio dele, é uma colheita. Se você tem filhos, isso foi muito forte para mim. Se você tem um filho que te chama de pai, pai, ou mãe, mãe, agradeça, porque é uma colheita. Tem muitos que não podem ter filhos, né? E aí ele disse, né? Se você tem um filho que chora a noite inteira e você escuta o choro do seu filho, agradeça, porque tem muitas mães que gostariam de ouvir um choro de um filho. Então, de repente, a gente está tão focado
ele fala das reclamações também, né, Mari? Sim. Quer E falar um pouco sobre eu, isso? sim, na verdade, a gente precisa falar sobre colheitas e nós precisamos entender as estações, né? Assim como tem as estações do ano, as estações elas são reais nas nossas vidas e a gente precisa entender. Você me mandou até uma palavra essa semana que eu acabei ouvindo só ontem. E nós precisamos entender que há processos, os processos elas fazem parte da colheita. Ninguém planta agora e colhe agora, né? Você tem que regar, às vezes dá certo, tem que pôr adubo, às vezes ela não tá vingando, você tem que tratar, fazer um tratamento especial. Em tudo na nossa vida é assim, né? Quando você falou do lance de poucos reconhecem a sua colheita quando acontece, é muito verdade. É o lance do frio, hoje tá frio, a primeira coisa que a gente acorda, ai que frio, ai que saco, meu Deus. Mas a gente esquece que a gente tem uma casa, que a gente tem um carro para andar, não precisa ficar andando a pé, que a gente tem uma coberta, não é? A gente tudo é a visão, é a forma que a gente olha, né, as coisas. É muito mais fácil a gente reclamar do que a gente reconhecer tudo que a gente deve agradecer. Então, eu brinco comigo, eu falo, beleza, reclamei de agora. Então, fala cinco coisas, cinco qualidades, cinco coisas boas que aí eu posso tirar disso. A gente tem que ir criando estratégias da nossa vida para nós sermos pessoas gratas, porque a gente tende a reclamar, é muito mais fácil, né, reclamar. Com Então, certeza. tudo que a gente planta, a gente colhe e os processos, eles fazem parte para forjar nosso caráter e a gente precisa aprender, né? Com essa plantação, com essa colheita, com o lance do desfrutar e contemplar, e não só plantar, plantar. Porque se a gente planta, 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 a gente reclama, reclama, reclama. Porque a gente sabe muito bem pedir, mas a gente não sabe receber. Não é verdade? É o Não. lance lá, né, da fala, tem uma parte do capítulo que é o lance do caminhoneiro, da história do caminhoneiro. Ah, Que ele essa é fala, eu muito não forte. recebi Conta. nada. Eu não sei se você quer ler depois, né? Eu não Não, pode recebi contar. nada. Conta, por É a favor, história essa de um história. caminhoneiro que ele fala que ele não recebeu nada, nada de bom aconteceu na minha vida. E, obviamente, só reclamou, focou naquilo que a gente tende a focar. Mas ele sofreu um acidente e Deus livrou ele da morte. E ele comentou, ele passou por esse ponto, né? Como se fosse uma coisa, ai. E na Normal. verdade, assim, normal, exato. Então, a questão não é que a gente, não é que ele, no caso, né, vamos usar o exemplo dele, não recebeu nada. Gente, ele teve um livramento de morte, né? E foi uma coisa tão assim, às vezes tão, uma das coisas a mais que acontecem na rotina, que ele não soube ver aquilo como um reconhecimento, né, Da de um colheita. cuidado de Deus, né, para a vida dele. Que Deus tem, se aquilo não aconteceu, é porque nada das nossas vidas é por acaso, nada. Eu acredito muito nisso. Então, se Deus não permitiu que aquele acidente acontecesse, que ele não quebrasse nenhuma perna, é porque ele queria mostrar o cuidado dele aqui. E as coisas são, eu acho que fala muito sobre a marca que a gente deixa no nosso dia a dia, né? Sobre as nossas atitudes. Então, os detalhes, Rê, né? Porque para mim um acidente não é um detalhe, mas para ele foi, ele falou como se fosse uma coisa normal. Mas os detalhes, eles são as colheitas, né? É o que fazemos tanto, mas a gente só consegue perceber quando a gente consegue contemplar e usufruir realmente dessa colheita. Então, são nos detalhes, são nas coisinhas simples da vida, é no simples, nos detalhes. Então, tá frio? Ao invés de reclamar, poxa, agradece, que privilégio que a gente tem de ter uma. Tem gente que não tem, gente, um casaco de frio. É verdade. Então, eu acho que a colheita, a gente tem que aprender a contemplar e a usufruir, e ela é os detalhes, ela é os detalhes da nossa vida, né? Sim. E você falando do caminhoneiro, né? E eu lembrei que ele fala aqui no livro sobre vários tipos de colheita, né? E ele fala também sobre a amizade, né? Porque às vezes a gente pode pensar que ter um amigo é algo normal. Mas não, tem muita gente que não tem um amigo para conversar. Então, se você tem um amigo, né? E antes da gente entrar nessa reunião de oração, porque é uma live, mas tem tantos versículos aqui que a gente pode citar para vocês sobre a lei da semeadura e da colheita, e que eu falei para Mari, Mari, a sua amizade é uma colheita na minha vida.
né? Então, se você tem amigos, se você tem com quem conversar, é uma colheita, né? Se você acordou e viu o sol é uma colheita, porque ele fala que existem muitas pessoas cegas que nunca viram a luz do sol. É Na verdade. verdade, olha só como é interessante, né? Tudo isso que nós lemos nesse capítulo hoje, Mari, e vocês que estão aqui conosco, provavelmente vocês já ouviram sobre tudo isso na vida, mas como nós somos ingratos, né? Como o ser humano é assim, eu não sei dizer, a gente vai se deixando levar, a rotina vai nos engolindo, as coisas do dia a dia vai nos engolindo, e se a gente não para e faz de novo e de novo e de novo uma reflexão como essa do capítulo de hoje, né, sobre agradecer o sol, sobre agradecer um prato de comida, né? Ele fala assim, né, quando você senta à noite para jantar, olhe cuidadosamente para as travessas cheias de comida. Você pode comer e se sentir satisfeito. Isso é uma colheita. Em lugares como Calcutá, na Índia, crianças morrem todas as noites porque não conseguem encontrar migalhas de pão suficiente para comer. Então, vocês podem falar, nossa, mas precisa focar nisso? Sim, foi como o que a Mari falou, são os detalhes, né? E quanto mais grato, mais você reconhece a colheita que Deus está te dando, mais, sabe aquela história de que tudo que você foca cresce? Né? Então, isso para mim hoje foi uma lição. Eu li o capítulo todo, chamei meu marido, falei: olha, vem cá, eu queria ler esse capítulo para você de novo, de tão impactante que foi para mim. E eu espero que seja para você também. Não saia dessa live, porque tem muito mais para você ainda. Pode É continuar. verdade. Minha amiga é muito marqueteira, gente. Eu que trabalho com isso, mas ela arrasa. E sabe uma coisa assim que pra mim é muito interessante? Tem algumas coisas na nossa vida que, obviamente, que a gente tem que condicionar e ir mudando aos poucos, até uma hora que a gente acorda e faz isso naturalmente, né? Isso. E então tem algumas coisas que pra mim são assim principais, tá? Que é ler a Bíblia, que é nosso manual de instrução, e eu acho muito importante a gente fazer isso todos os dias como uma rotina para a gente entender um pouco mais sobre a nossa criação, sobre a nossa essência. O lance de primícias, de acordar todos os dias e ser grata e agradecer. Às vezes no dia você não vai lembrar o que você vai agradecer, o que você tem que agradecer, às vezes você nem tem, mas é uma coisa, duas que você fala e do nada você começa já a acordar agradecendo por um monte de coisas. Você fala, meu Deus, e ontem eu não sabia agradecer uma. É, ousadia. Às vezes a gente acorda pensando em alguém e a gente fala, ai, mas às vezes é um bom dia, um amiga, estou com saudades, o lance da amizade que você falou, né? É um abraço num filho, é uma diferença que você faz no seu trabalho, é tudo o que a pessoa precisava naquele dia. Para você não vai fazer sentido, mas para o outro é tudo que ele precisava. O lance de, você falou, né? De tem gente que agradecer a travessa que tem, o que tem, eu brinco, eu falo com as meninas, que é o lance da adoração criativa. Que é você fazer as atividades que você tem que fazer no dia a dia, mas você agradecer. Então, você tá lavando uma louça, você tem duas escolhas. Você tem que lavar a louça, não tem outra opção. Tem que lavar. Então, ou você vai ficar reclamando, ou você vai colocar uma música legal, agradecer. Deus, obrigada por esse copo. Quem será que me deu esse copo? Quem que me deu? Ai, abençoa também a fulana que me deu isso. Jesus, obrigada por essa pia. Tem água quentinha aqui nela, ou não tenho também. Enfim, a gente tem que criar estratégias para nós sermos pessoas gratas e isso faz bem só para nós mesmos, né? Não é para o Uhum. outro. É muito fácil eu vir aqui, sorrir, alegre. Ai, que legal, a Mariana, nossa, tem uma vida perfeita. Mas só eu sei aquilo que me traz alegria de verdade, o que é real, né? E essa alegria que é minha interna, só quando tá só eu e Deus, é que faz realmente as coisas fluírem nas nossas vidas, né? Sim. A gente tende a ver, principalmente as redes sociais, todo mundo lindo, sorrindo, vivendo aquela vida perfeita. Ai, como uma pessoa é feliz, é grata. Mas e entre quatro paredes? E só Sim. você, né? O que que você tem plantado para você poder estar colhendo isso, né? É, então, esse lance da adoração criativa é isso. Tem gente que não tem um prato. Ai, nossa, que exagero. Tem gente que não tem o que comer. Tem gente, não é só lá na África, não. Não. É do nosso lado, Sim. né?
A Rê comentou que às vezes as pessoas procuram ela, né, para compartilhar alguma coisa que tem de dificuldade ou que não está conseguindo fluir. E, gente, às vezes é uma oração, uma palavra que vai fazer diferença, que vai tornar a vida dela diferente a partir de amanhã. Então, é muito importante a gente ter algumas posturas diferentes, né? Acho que a primeira coisa, né, da lei do reconhecimento e do reconhecimento de uma colheita que Deus nos enviou, que é algo simples, tá nos detalhes. E a gente precisa, sim, mudar algumas posturas na nossa vida para a gente poder começar a visualizar e a enxergar isso, porque é os detalhes, e não é o. Ai, quando acontecer tal coisa? Quando eu vou entender que eu fiz a minha plantação correta e vou colher? E não é, gente. É no dia a dia, nos detalhes Nos mesmo. detalhes. Ele fala também sobre Jesus, né? Ele fala assim: milhões de pessoas não são salvas e nem transformadas e nem instruídas, né? Mas você conhece Jesus e ele mudou a sua vida. Isso é uma colheita. Olha só. É verdade. E você que está nessa live aqui e que não conhece Jesus ainda, você pode fazer isso essa noite, né? Renata, não sei como eu faço isso. Entra no seu quarto hoje e fala para Jesus: Jesus, eu ainda não te conheço. Se apresenta para mim, né? Eu gostaria muito de te conhecer como as pessoas falam, né? Conversa com ele como se estivesse conversando mesmo com alguém. E você vai se surpreender, porque ele sente saudade da sua voz, ele sente saudade de você, porque foi ele que te formou, ele te conhece, ele te amou primeiro. Então, assim, é ele que pode te dar coisas que o dinheiro não pode comprar, e isso é uma grande colheita, né? A Mari disse sobre a rotina dela, e ela falou que a primeira coisa que ela faz é orar, ler a palavra pela manhã. E eu também, né? E eu também faço isso. Mas isso é algo que é normal para nós? Não, nem sempre foi assim. A gente construiu isso, né? Um dia fazia, dois não, depois 2 dias fazia, um não, e assim vai até virar um hábito, né? E aí ele fala mais para baixo, né, Mari, da reclamação, né? Ele fala que existem guerras, né? Lugares que estão vivendo situações muito difíceis, né? Você verá essas situações nos noticiários da TV todas as noites, mas você vai entrar num fast food, comprar um hambúrguer e reclamar do que não veio no seu lanche. Ou pode ser um alface, ou porque a mostarda veio no lugar da maionese, a maionese da mostarda. Então, assim, Renata, mas o que que eu tenho a ver com isso, né? O que que eu tenho a ver com a guerra? O que que eu tenho a ver com as crianças que não têm o que comer? Tudo. Você tem tudo a ver, porque quanto mais você agradece pelo que você tem, mais Deus pode te dar. E quanto mais você tiver, mais você pode transbordar na vida do próximo. Que a Mari falou, você não precisa ir lá para a Índia para transbordar na vida das crianças que estão passando fome. De repente, aí do lado de você, se você começar a olhar com bons olhos, você vai encontrar alguém que esteja precisando de um apoio, né? E é muito melhor dar do que receber, né, Mari? É verdade, é muito fato isso. E quando a gente entra, Rê, depois disso que você está falando, né, nos 10 fatos sobre sua colheita. Essa parte é muito legal, eu li várias vezes, até se tiver alguém aqui que não tem o livro, a gente pode compartilhar, né? A Rê mandou ele em PDF, então o livro é muito legal. Quem A quiser gente pode pode. chamar a Mari no Chama direct a Rê, chama a ou Rê. a Tô mim. brincando. Não, pode chamar qualquer uma de nós duas Que a para gente a gente. compartilha. É esse livro. É esse. E sabe que é engraçado e já entra muito no lance de mudar a lente. Eu brinco, mas é verdade, né? Às vezes eu acordo reclamona e eu me direciono a mudar a lente. Às vezes tem tanta coisa boa acontecendo na nossa vida, mas a gente tende a só focar no que aconteceu de ruim. Então eu pego uma caneta e um papel, ou um bloco de notas que seja do celular, e eu começo a anotar. Falo, não é possível, gente, que tá tão ruim assim a vida. Vou anotar tudo que aconteceu de ruim. Anoto. Normalmente dá umas duas, três coisas. Tudo que aconteceu de bom, dá umas 10. Aí eu falo, meu Deus, que vergonha. Olha como a gente
tende a focar nas coisas negativas que acontecem. E tem tantas boas que a gente só tem motivo de agradecer a Deus, porque mesmo quando acontece alguma coisa que não é aquilo que a gente quer, é os detalhes que ele cuida, que ele alinha, que ele direciona. Então, a gente precisa mudar um pouco a lente da nossa vida, né, Rê? Eu uso a estratégia aí de escrever para a gente tentar ver de outra perspectiva. É, e a partir do momento que a gente entende a autoridade que a gente tem, né, através do Espírito Santo que vive em nós, gente, muda a chave de tudo, né? Muda a chave de tudo. Eu estava lendo um outro livro uma vez e ele fala sobre uns pastores, um ministério que tem nos Estados Unidos, que eles encontram crianças desaparecidas Nossa. através de oração e eles têm até um projeto junto com o FBI de lá e através de oração e da contemplação, né? Porque a gente tende a pedir o que a gente estava falando lá no começo, né? A gente quer plantar, 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 mas a gente não sabe colher, a gente não sabe usufruir. E esses dias, faz uns meses, eu tinha perdido a chave do meu carro. E eu não podia perder, eu tava cheia sem a chave reserva. O meu marido ia falar na minha orelha, assim, por meses. Eu ia viajar com o carro e tava sem reserva, a gente ia ter que ir com outro carro. E fiquei 2 dias sem a chave, desesperada. Meu marido já daquele jeito, né? Quem é casada sabe, a bênção que é quando a gente faz uma coisa dessa. E eu desesperada, procurei em tudo quanto é lugar, fui em todos os restaurantes, fui no shopping que eu tinha. Gente, eu fiz tudo que vocês imaginam e mais um pouco, tudo. Aí eu falei, Deus, cansei. Quando a gente não tem mais opção, a gente vai, né? A gente faz o contrário. Sim, ao contrário. Falei, Deus, teu Espírito Santo, ele pode falar comigo e ele pode me falar onde está o raio dessa chave. Eu li no livro que eles oram e eles têm revelações de onde essas crianças estão e o Senhor Meu dá visão Deus. para eles. E eu preciso achar, eu não vou sair, deitei no meu tapete da sala. Falei, Deus, eu não vou sair daqui enquanto eu não entender e não descobrir onde está o raio dessa chave. E eu fechei o olho e só coloquei música. Não pedi nada, não agradeci nada, só coloquei música, coloquei música, coloquei música. Do nada, aleatoriamente. Não caiu nada do céu, não brilhou coisa. Nada de, né? Que às vezes Deus acha, se a gente acha que Deus tem que falar com a gente, tem que cair um anjo do céu, saiu purpurina. Não. Eu Veio orei, mas uma. não aconteceu nada disso, né, Mari? Veio uma. Veio um lugar na minha mente. Aí eu, ai, nada a ver, impossível. Continuei, não sei o que, né? Acabou meu horário, que aí já não dava mais pra eu ficar ali deitada no chão orando. Peguei, levantei, fui organizar as minhas coisas e aqui, tá em tal lugar, tá em tal lugar. Aí eu falei, ai, não é possível. Aí cheguei no escritório, aí a minha sócia virou e falou assim pra mim: você não achou ainda? Eu falei, eu tenho hoje o limite de eu achar a chave. Aí eu falei assim, eu tô achando que tá em tal lugar. Aí ela falou, você não procurou nesse lugar ainda? Eu falei, não. Hoje eu tava orando e veio isso na minha. Resumindo, fui procurar no raio do lugar, estava assim, ó, brilhando a chave. Brilhando de mentira, tá? Não tava brilhando porcaria nenhuma, não. Tava lá, isso que eu quis dizer. A chave tava lá. Só que eu precisava fazer o quê? Não ficar igual uma louca, só. Eu tinha que parar, contemplar, acalmar a minha mente, né? E aí sim eu pude colher aquilo que eu tava tentando só plantar, 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 plantar. Então a gente já tem que aprender a usufruir, a acalmar a nossa mente, né? A realmente agradecer. Os detalhes, eles estão nas coisas simples. E o simples a gente só consegue ser grato e entender ele quando a gente desacelera, quando a gente aprende a ser grato, quando a gente aprende a ter uma rotina. Não é verdade? Então, isso eu quis, foi um exemplo aleatório, mas para a gente entender que o Espírito Santo ele tem poder de fazer muito sobre as nossas vidas, a gente só precisa Não, não é entender as aleatório, não. estações. Não é aleatório, não, amiga. Faz parte do livro, ó. Sua colheita é qualquer pessoa ou coisa que possa abençoar ou beneficiar você. E o Espírito Santo é uma pessoa. Então, foi o Espírito Santo que te abençoou e foi uma Sim, colheita, uma grande colheita. Olha só, né? Mais um reconhecimento de uma colheita. Então, é magnífico esse seu exemplo. Não é aleatório. Nada aqui é aleatório. é Viu, verdade. irmã? Retira a palavra aleatório que eu Nada é falei. Corta, aleatório. Boa corta a noite. live.
A Lívia que falou que queria entrar para dar risada com você, tá aí, ó, acabou de entrar. Acabou, boa noite. Tô tentando Ai, ser mais gente. séria hoje, gente. Fina, igual a pastora Renata aí. Tô Ô, tentando. glória a Deus, eu recebo, ó, eu recebo. Não vou nem rejeitar a palavra da minha amiga. Então, a Mari falou sobre o primeiro fato da colheita, né? Sua colheita pode ser qualquer pessoa ou coisa que vai te abençoar. O segundo fala assim: sempre há uma colheita. Ela está caminhando ao seu lado, assim como seus olhos tiveram de abrir-se para reconhecer a Jesus, os seus olhos também devem ser abertos para você reconhecer as colheitas quando elas já estiverem chegando. Ou seja, existe colheita para todos nós, para mim, para a Mari e para vocês que estão aqui nessa live. É Só verdade. está faltando o quê? Só está faltando o seu reconhecimento, né, Mari? Está faltando a abertura dos nossos olhos, porque muitas vezes já aconteceu de algo estar assim, ó, do seu lado, e você perguntava, cadê tal coisa? Mas tá aí. Não, não tá, tá aí. É real essa história de que muitas vezes os nossos olhos não enxergam algumas coisas. Os É maridos muito tendem a real. não enxergar, né? Enxergam um pouquinho menos que a gente, né? Tem até uma piada, né, de Homens. marido, negócio de geladeira, né, que o marido pergunta, onde que tá a margarina? Você fala, tá do lado do leite, do lado direito, no segundo andar da geladeira. Aí ele vai lá, olha, volta e fala assim, olha, não tá. Tá do lado direito, não tá. Aí você vai lá, pega a margarina e entrega na mão. É isso, é isso. A gente também. É Mas coi- os homens, os maridos, eles são PhD nisso. E não enxergar o que tá bem na frente do nariz, né? É verdade. Aí a gente tem que exercer a paciência. É É isso. isso, é isso. Vamos lá. Os, os Fala mais um. próximos é conhecer alguém que acredita em você, né? É uma colheita. Cada novo contato, a Rê é uma colheita. A gente já falou sobre isso, né, hoje. O próximo é: sua colheita acontece quando alguém recomenda você a outro, né? Qualquer Ó. fluxo de favor e aceitação com relação à sua vida é uma colheita. E a gente precisa aceitar isso. Às vezes a pessoa fala, né? Ai, conversa com fulano. Ai, fulano falou que você é engraçado. E a gente fala, ai, gente, nada a ver. Né? A gente tende a sempre subestimar a gente. E a Isso. gente precisa reconhecer isso, né? Que mesmo independente das nossas falhas, eu brinco que nós somos falhos sim. A gente vai ouvir essa live hoje. Eu mesma, amanhã eu vou estar reclamando de novo. E o importante é eu reconhecer isso e falar: opa, vou começar de novo, até a gente chegar lá, né? E a gente tem que aprender a se perdoar mais e a se julgar menos. A gente precisa ser mais mulheres mais leves, né? É. Com a gente mesmo. E você falou do item até o 5, né? Isso. Aí o 6 fala assim, ó, tudo que você possui provém de Deus. Tudo que você irá possuir no futuro virá dele. Amém. Sua colheita milagrosa irá passar por você todos os dias. Amém. Isso não é só para mim e para Mari, viu, gente? Vocês que É estão para aqui, todas. sua colheita milagrosa irá passar por vocês todos os dias. E aí, Mari, ele vai falar sobre finanças. E essa parte foi muito boa para mim, porque eu falo sobre finanças, né? E eu gostei aqui que ele fala assim, ó. Eu fico muito frustrado, desnorteado, irritado com o ataque malicioso e inexplicável à mensagem de semear uma semente para obter uma colheita. Né? Recentemente, chorando perante um grande grupo de ministros, eu clamei: será que alguém pode me explicar por que o momento de ofertar é tão sofrido para vocês? Então, você que está aqui nessa live, você que conhece alguém que vai à igreja, ama Jesus, já ouviu falar sobre o plano da salvação, que Jesus morreu, ele fala isso aqui, né? Que ele ressuscitou. Sobre isso tudo você gosta de falar. Mas quando fala sobre semear para colher algo financeiro, isso te incomoda, né? E talvez seja por isso que você esteja
como que eu posso dizer, atraindo uma vida de escassez. Por quê? Porque você não tem prazer na lei da semeadura em relação às finanças, né? E muito forte o que ele falou assim, né? Por que que você falar de finanças para a casa de Deus enfurece tanto os que declaram ser apaixonados por Cristo? O que é que você tem que Deus não tenha lhe dado? O É verdade. que você que está aqui na live tem que Deus não te deu? A tua vida foi Deus que te deu, o fôlego Tudo, de gente, vida foi tudo. Deus que te deu, o teu trabalho foi Deus que te deu, a tua roupa que tá aí, Deus te deu condições para você ter. E por A- isso que a gente não tem e não pode fazer nada além de ser grato, porque é isso. O que você tem que Deus não tenha te dado? Gente, absolutamente nada, Não, né? Eu falo aqui que a gente tem um limite, a gente pode ir na vida até aqui. Daqui em diante, é só ele, é só o nosso Criador. Um exemplo simples, básico disso é quando algum filho nosso está doente. A gente sabe que ele está doente. A gente pode orar, a gente pode ir no médico, a gente pode medicar. É isso. Dali em diante, é só Deus que pode fazer, que pode cuidar. No nosso trabalho é a mesma coisa. Às vezes a gente tem que dar o nosso melhor e ser o melhor, fazer tudo com excelência, aonde quer que a gente tiver no papel, né, que a gente desenvolva na nossa rotina. Mas a gente pode dar o nosso melhor, mas a gente pode ir até aqui. Daqui em diante é só Deus. Então as nossas vidas está na mão dele, né? A gente precisa depender dele, nós precisamos aprender a depender dele, a ser grato. E a dependência, muita gente vê, né, como algo soberbo, mas na verdade é algo leve, gente. É tão bom e é tão mais fácil que a tua carga, né? Eu falo, né? Eu brinco, obviamente que eu sofro quando as minhas filhas estão doentes. Mas eu falo, Jesus, eu fiz a minha parte. Obrigada pelos médicos, obrigada pelos medicamentos. Mas agora é o Senhor, então eu vou descansar o meu coração, sabendo que a minha parte eu fiz. Agora eu entrego a vida dela nas tuas mãos e faça a tua vontade. Então, a gente precisa chegar nesse nível. Eu tô falando de um exemplo aleatório, não é nada aleatório, né? Já aprendi, check. Mas eu tô dando um exemplo aqui que acontece comigo, mas tem outras coisas na vida que não é tão simples assim eu entregar e confiar e descansar, né? E ser grata. Mas nós precisamos, né, entender isso até que nada mais importe, né? A gente precisa aprender a essa dependência. Lá em Provérbios, Rê, antes da gente comentar, 16, eu acho que 9, 16, 9, né? pode ler para nós. Fala aqui, né? O homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os teus passos, né? O nosso Criador, ele que dirige os nossos passos. Então a gente pode e deve sonhar, ter projetos, criar expectativa, mas o que a gente tem que entender é que quando as coisas não acontecem do nosso jeito, não tem que ser frustração. Tem que ser gratidão de Deus. Eu sei que o Senhor não aconteceu isso da forma que eu quero, mas o Senhor tem algo melhor. Ou da tua forma vai ser o melhor. A gente não entende hoje, mas lá na frente as coisas se encaixam e fazem sentido, Isso. né? É isso mesmo, porque a gente só vê aqui, né? A gente só vê aqui, mas muitas coisas estão acontecendo, né, no mundo espiritual, muitos livramentos, né, e que a gente sequer consegue ver, né? E foi o caso do caminhoneiro, né? O caminhoneiro, voltamos à história dele. Ele teve contato com o autor desse livro, né, com o Dr. Mike Murdock, pastor Mike Murdock, e ele falou, eu não, o senhor falou que se eu fizesse uma colheita de US$ 58 eu ia colher, mas eu não colhi nada. E aí, nada? Você não colheu nada? Ele disse não. E aí continuaram conversando. E aí ele contou um acidente que ele teve e que não perdeu nenhum braço, nenhuma perna, não ficou paralítico, nem um fio do cabelo dele foi retirado, nada aconteceu com ele. E mesmo assim, ele estava dizendo que ele não tinha colhido nada. E aqui ele fala sobre a ingratidão, né? Tem uma parte aqui que ele fala sobre a ingratidão, foi tão forte. Eu tenho que olhar aqui, mas
Ele fala que as pessoas ingratas, né, que a ingratidão foi o primeiro pecado que aconteceu lá no jardim, né, do Éden com Adão e Eva. Então, é um pecado imperdoável, gente, a ingratidão. Por quê? Porque nós temos tantas coisas para agradecer que eu acho que Deus fica lá de cima falando: Mari, Não é Renata, olha, possível. te dei isso, fiz aquilo, não tem te faltado nada e ainda assim vocês têm focado nas coisas que falta, né? Realmente, o ser humano, é a grande maioria, né, das pessoas, inclusive eu, mais reclamamos mesmo do que agradecemos. E é por isso que é bom a gente ter amigos, amigos de Deus que podem nos corrigir, né, e nos esticar e nos levar para esse lugar de parar de reclamar, né? Tem falando disso, Rê, tem até uma frase, acho que era essa que você estava falando. A colheita, ela não reconhecida, fica sem ser desfrutada, que o lance de desfrutar é o lance de contemplação que eu falei, né? E a colheita não desfrutada, ela é um monumento à ingratidão. Olha isso. E ele fala sobre a ingratidão depois disso? Onde você tá? Que Eu parte tô aí? no antes da oração, antes da nossa oração. Tá. Que está falando sobre a parte de colheita e sobre a ingratidão. Que não tem segredo, né? Ou a gente é uma pessoa grata, ou a gente é uma pessoa ingrata. Não tem ali Não, um meio meio do termo. caminho. Mas Não, isso não significa que, pelo amor de Deus, né? A gente não pode ter o peso de, meu Deus, eu reclamei hoje, eu sou uma pessoa ingrata, nossa, chibatada em mim, e eu sou a pior pessoa do mundo, não vou pro céu. Gente, as não, misericórdias de Jesus se renovam a cada manhã. O importante, o primeiro passo é a gente reconhecer. Então, a gente reclamou, reconheça. Esse já é um discernimento brilhante. E aí, agradeça, agradeça, agradeça. E assim vai o ciclo sem fim, até que as coisas se tornam um hábito e naturais e a gente deixa realmente o Espírito Santo fluir através da nossa vida, né? e ele fala assim também, né? Que algumas pessoas, elas, francamente, eu nunca frequentar. Olha isso aqui, gente. Francamente, eu nunca frequentaria uma igreja que não discutisse sobre dinheiro. Eu penso em suprimentos todos os dias na minha vida. A última coisa de que eu preciso é alguém que ignore as maiores necessidades da minha vida, né? Então, você que está aqui, que está precisando de uma colheita financeira, plante a sua semente. Não coma a sua semente. Renata, mas eu só tenho esse valor esse mês para passar com a minha família. Faça um voto com Deus, faça uma experiência com Deus. Tudo seja feito conforme a sua fé. Se você tiver fé e essa palavra estiver falando com você, plante a sua semente, porque você só vai colher aquilo que você plantar, né? E aí ele fala assim que algumas pessoas estavam reclamando do pastor, né? Estavam preocupados, né? Aí ele faz uma pergunta assim, o autor do livro: a família de vocês irá para o céu caso vocês morram hoje? Ele perguntou. Aí eles ficaram pensando. Ele falou: de quem têm sido os ensinamentos que os têm sustentado e o mantido perto de Deus? Gente, isso tem muito valor. Aqui ele estava falando de um pastor, mas você deve reconhecer todas as pessoas que te aproximem de Deus, todas as pessoas que te dêem um bom conselho, todas as pessoas que te exortam. Às vezes você vai contar uma coisa para uma pessoa e aquela pessoa vai passar a mão no seu erro, na sua falha, no seu pecado. Cuidado com esse tipo de pessoa. Porque é muito melhor você ter alguém do seu lado que esteja te corrigindo, que esteja te querendo mudar, querendo te transformar para alguém melhor, do que aquela pessoa que te bajula só para ter supostamente a sua amizade. É Então, verdade. isso é uma colheita, né? Falando do lance, né, de ofertas e dízimos e afins, a gente também tem que ser intencional, né? Deus sabe o que passa no nosso coração. E eu ouvi uma frase uma vez, eu acho que eu tava num jantar com o Luiz Hermínio, e ele me falou.
Uma frase que pra mim foi assim, porque eu, obviamente, eu cresci num lar cristão, então faz parte da minha rotina ofertar e dar dízimo. Mas por anos, muito poucos anos atrás, eu dava porque tinha que dar, entendeu? Por obrigação. Mas eu ficava assim, mas o que será que fulano vai querer, vai fazer com o dinheiro? Mas, sabe? E aí, gente, esse não é o nosso papel. O nosso papel não é de julgamento. O que vai fazer, o Nossa. que vai deixar de fazer é problema da pessoa com Deus. A gente tem que fazer a nossa parte. E mal a gente faz a nossa parte, já quer cuidar da parte do outro, né? Então Olha, foi algo que Deus trabalhou muito na minha vida. E outra coisa que ele falou foi que a gente tende a colocar a culpa de é papel do governo, da prefeitura, abençoar, cuidar, né, dos órfãos, das viúvas, das pessoas que são necessitadas. E, na verdade, gente, a igreja de Cristo que tem o papel de fazer a diferença, gente. Por isso que existe tanta igreja, na minha cidade, Campinas, existe tanta igreja, que se cada igreja se responsabilizasse por X famílias, gente, acabava a fome, o frio na nossa cidade. sim. Então, ele falou para mim isso, ele falou, Mariana, o papel não é, a gente não tem que cobrar da prefeitura, do governo, por isso que a gente se frustra. É o papel de nós, da igreja, porque a igreja somos nós, Somos de nós. abençoar e de cuidar das pessoas necessitadas. Se a gente fizer o mínimo da nossa parte, gente, a gente consegue sim mudar o mundo e mudar a cidade que a gente tá. Então, né, a gente. Ai, porque eu já pago imposto. Ai, porque eu já lá. Gente, mas pelo amor de Deus, tem a nossa. E aí, gente, vai, obviamente, que de igreja, de comunidade para comunidade. A gente não tá nem falando de religião aqui. Não. Mas o que vai fazer, você faz a tua parte, né? Você, é a lei da semeadura, você faz a tua parte. E o que vai acontecer dali em diante, aí não é mais problema seu, é da pessoa com Deus, mas faz a sua parte de forma intencional. Enquanto você não entender isso, é melhor nem fazer. Nem fazer, porque não vai mudar absolutamente nada na tua vida, Mari, né, você Lê? está falando algo que nós conversamos ontem. Eu já comecei a frequentar uma célula aqui em Londrina. E ontem, depois que acabou a célula, eu e o Alexandre, a gente ficou conversando com um casal de amigos, né? Amigos que a gente fez, né, agora, né? Amigos de infância, tipo nós, assim. Aí eles estavam conversando, né? E esse casal falou que por muito tempo eles não tinham. Eles conseguiam ofertar o valor que fosse numa instituição de caridade ou para alguma família, mas quando falava que tinha que dar isso na casa do Senhor, na casa do tesouro, né, como diz a Bíblia, isso incomodava eles, porque exatamente isso aí, porque eles queriam saber o que que é que o pastor ou o Ixi, gente, padre eu ou a mesma pessoa por tanto tempo. ia fazer com o dinheiro. E olha só como que nós somos controladores, né? Somos controladores. A gente quer saber até algo que não diz respeito a nós. Não diz respeito a nós isso. A nós diz respeito a obedecer a palavra de Deus. E ponto final. Aí, se por acaso algo for desvirtuado, algo for desviado, isso já não é mais conosco. E não É vai com mudar a Deus. nossa bênção, né? Não vai. Não, É, não vai mudar. Então, é sobre isso, sabe? E também não adianta a gente querer colher algo que a gente não plantou, né? Aqui tá, hoje nós estamos falando sobre reconhecer a colheita. Mas reconheça também que se você não está colhendo, é porque você não tem plantado, né? Porque eu e a Mari nós falávamos no começo de pessoas que plantam muito, mas também tem pessoas que não plantam nada. Então, se você não uhum. tem colhido amor, se você não tem colhido a carinho, atenção, se você não tem colhido amigos, eu não tenho amigos, mas tem plantado amizade? Tem plantado, tem sido intencional em fazer amizade, dar um sorriso, Você perguntar como a tem pessoa feito a tua tá? parte, né? Às vezes Você a gente quer tem. cuidar da parte do outro, mas a gente não faz a nossa. Sim, exatamente. Tem feito a sua parte? Eu sempre falo um testemunho, né? Que as pessoas, toda cidade que eu mudo, porque ultimamente eu tenho mudado, Deus tem me mudado muito de cidade, e as pessoas falam, ixi, a coisa mais difícil que tem é arrumar funcionário, né? Para nos auxiliar na casa. E eu não consigo falar, concordar com a pessoa. Eu tenho que falar, desculpa, mas eu tenho que discordar, porque glória a Deus, por todos os lugares que eu passo, Deus me dá as melhores pessoas para me ajudar e para se tornarem depois minhas amigas, né? Eu falo que eu não tenho funcionárias, elas se tornam minhas amigas.
mas como é que você trata a pessoa que trabalha junto com você, que te auxilia para que você tenha depois a colheita de alguém permanecer com você, ou até você, quando você mudar de geografia ou precisar contratar alguém, você ter essa pessoa com facilidade. Tudo é plantação e colheita. É verdade. Tudo. A funcionária da tua casa, os teus filhos, a maneira como eles te tratam, a maneira como você, se você tem muitos amigos ou se você tem poucos amigos, se você tem pouco dinheiro, se você tem muito dinheiro, se você, tudo, gente, tudo é É plantação verdade, e não tem colheita, segredo. É. né? Não tem segredo. E a lei da semeadura, ela funciona para todos, para o ímpio, para o justo, para o branco, para o preto, para o índio, para o japonês, para todos. Lei da semeadura e da colheita. É da mesma maneira que a terra, que é cíclica, né? Enquanto existir vida, haverá dia e noite, plantação e colheita, frio e calor, e isso é Isso não vida, muda. É. mundo real. Isso não muda. Então, se você que está aqui nessa live conosco e não tem colhido aquilo que você gostaria, mude a sua plantação, né? É, eu acho que a gente podia até propor realmente um desafio, sabe? De mudança mesmo de vida. De abrir o bloco de notas a hora que terminar de assistir aqui, se sendo ao vivo ou não, Pode propor, Mari, pode propor. de realmente escrever, né? O que que você tem plantado e o que que você precisa plantar, né? O que que você quer colher? A gente precisa se posicionar hoje, com aquilo que a gente vai plantar lá na frente. Então, né, qual é a mudança de postura que você precisa ter agora para você poder fazer uma boa colheita lá na frente? E eu e a Rê, a gente está aqui à disposição de vocês. Mari, Rê, a gente não sei nem por onde que eu começo, o que que eu tenho que plantar, o que que eu não tenho, o que que eu faço. Chame a gente, conversa, a gente está à disposição de vocês. São amigas, né? Como nós temos uma outra que nos impulsionam, que nos ajudam a chegar lá e a ser pessoas melhores a cada dia, né? A Rê, ela, ixi, gente, tá dando só como ela me estica, como ela briga, como ela me. É um toquezinho ali, ó, é que eu fico pensando naquilo todo dia. Então, nós precisamos ter pessoas assim do nosso lado. Glória a Então, eu e Deus. a Rê, a gente está aí à disposição de vocês. Mas pare um momento e não acaba a live e vai fazer as coisas como a gente faz na rotina. Desacelere. Entenda o que você está plantando, entenda a sua estação, o seu momento e realmente escreva assim os fatos, o que você realmente quer desfrutar e o que você quer colher na tua vida em todos os âmbitos dela. E eu quero aproveitar que a Mari está fazendo um desafio com vocês. Eu até escrevi aqui o que a Mari falou, né? O que você quer colher, né? E aí você vai escrever o que você precisa plantar para colher o que você quer colher, né? Sim. Então, pega um caderninho, um papel e uma caneta e escreve aí o que eu quero colher. Eu quero colher um casamento bem-sucedido, eu quero colher filhos amáveis, eu quero colher financeiramente uma remuneração X mensal, eu quero colher paz, eu quero colher saúde, eu quero colher tudo que você quer colher. E É. aí do lado, na coluna do lado, você coloca o que você tem que plantar para você colher isso, né? E aí também eu quero fazer um desafio para você verificar o que é que você tem plantado na vida do seu cônjuge, porque ele fala aqui também, né, que uma mulher ou um homem casado, ele pode se arrepender depois no futuro de não colher aquilo que ele gostaria, porque ele não plantou na vida da sua esposa, né? Ou você não plantou na vida do seu marido. Então você observe essa área também da sua vida, E se não é porque casado, é isso. Esse é um exemplo para as mulheres casadas, mas você pode usar esse exemplo para filhos, para para paz, pais, amigos, para o teu profissionais de trabalho, trabalho, para tudo, para tudo. É que o livro fala do casamento, especificamente do né? casamento. E aí fala também, né, Mari, algo que muito forte que ele fala assim, né? Se você tem sido ingrato, né? Se você tem sido ingrato, reconheça e se arrependa imediatamente. Então,
É mais um desafio que eu queria deixar para vocês, além desse que a Mari falou, é que você faça uma oração de arrependimento pela ingratidão que você tem tido com a sua vida e com a sua família, né? Se você não tem agradecido por tudo aquilo que eu e a Mari falamos aqui, se você não tem agradecido pelo sol, se você não tem agradecido pela chuva, se você não tem agradecido pelo frio, se você não tem agradecido porque você sente o cheiro, porque você escuta, porque você fala, porque você anda, porque você tem comida, porque você tem um teto, um cobertor, porque você tem uma família, porque você tem filhos, se você não tem agradecido muito mais do que você tem reclamado, peça perdão a Deus nessa noite, porque com certeza, como a Mari disse, que não tem meio termo, com certeza você tem sido ingrato. E provavelmente, se você tem sido ingrato, você vai colher a ingratidão. As pessoas serão ingratas com você também, porque é isso que você está plantando. E a palavra de Deus diz assim: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Então, se você tem plantado a ingratidão, se arrependa nessa noite e mude a história, né? Deixa de ser uma pessoa ingrata e passe a ser uma pessoa grata. Quero Amém. agradecer a presença do E seu ó, marido, viu, que entrou aqui na live, ó. Rodrigo, ele tá acompanhando, tá lá Lourdes. com as três e me acompanhando, Ah né? lá, e a Rô também entrou, viu? Ó, a Rô Moneta. Seja grata pela nossa vida, hein, Rô? E Fala, aqui amiga. fecha o capítulo com uma frase também muito boa, né, para a gente encerrar. O reconhecimento de uma colheita destruirá a raiz da amargura, liberará entusiasmo incomparável e abrirá milhares de portas em sua vida. E é um Uau. fato e é o que a gente declara sobre a vida de vocês e sobre as nossas vidas, né, Amém. Rê? Lê de novo para encerrar, amiga. Claro, o reconhecimento de uma colheita destruirá a raiz de amargura, liberará entusiasmo incomparável e abrirá milhares de portas em sua vida. Uau. Uau. Amém? Amém. Eu É recebo. isso. Eu Eu recebo e também, você eu que está aqui também. essa noite, receba também essa profecia aí que a Mari fez, né? Que a raiz da amargura, ela será rompida na sua vida nesta noite. Nós Amém. profetizamos isso na sua vida e nas nossas vidas também. Porque quando a raiz de amargura, ela sai de dentro de nós, nós damos Flui. espaço para gratidão, para prosperidade, para alegria e para paz entrar no nosso coração, Sim, né? E é isso. também a Daphne entrou aqui. Daphne, muito obrigado por você ter entrado aqui, por ter sempre nos acompanhado. Gente, eu não Você é sei, uma eu não faço benção. live, nem tá aparecendo pra mim quem entrou, quem comentou, você acredita? Mas nem vou mexer aqui pra não dar ruim. Não mexe hoje não, amiga. A Lourdes é uma bênção que nos acompanha desde a cidade de Assis. Eu estava falando agora, né, de pessoas que nos auxiliam nas nossas casas, e a Lourdes é uma delas. E ela entrou aqui na live e disse: Eu sou grata a Deus pela sua vida, Renata, e por todos que estão aqui. Amém. Amém. Amiga, você quer fazer uma oração, então, para essas pessoas Claro. e para que a gente encerre com chave de ouro, né? E focando nessa parte que você falou, né, da raiz da amargura, pedindo perdão, né, pela ingratidão, para que a partir de hoje essa não seja mais uma live na sua vida, mas seja uma verdadeira reunião de transformação e mudança de vida mesmo, que você possa um dia voltar aqui e contar para nós que grandes coisas o Senhor fez através desta live nessa noite. Amém. Vou fazer uma oração então e depois a Rê vai cantar uma música pra gente, né, Rê? De gratidão. Eu não falei que ia Ai, ter muita risada nessa gente. noite? Essa minha amiga é uma bênção. Vou Você orar, falou, vou orar. eu só Ah, vou contar uma coisa. Se vocês quiserem ouvir a minha voz e a do meu marido, vocês têm que se inscrever no meu canal do YouTube, hum, que
chama Renata Wolff, e vai lá nas primeiras lives que a gente fez na pandemia. Era live de oração. Gente, a gente cantava mesmo antes Sério. Olha lá, de gente. Segue, curte, dá coraçãozinho. amiga, antes da gente levar a palavra, a gente cantava. Amiga, Aí sabe que um até eu vou dia, achar isso. Eu vou tentar achar. Vou. amiga, você vai achar, porque eu tenho poucos inscritos lá, mas eu vou ter muitos em nome de Jesus. Porque lá só tem coisa de Deus, assim, palavra de Deus. E a gente se desafiou a fazer as lives, né, na época da pandemia, porque eram reuniões presenciais, e nós começamos a fazer online. E a Duda que nos ajudava, colocava o celularzinho aqui, ligava, porque nem ligar para fazer a live a gente não sabia. E aí a gente cantava um louvor. Chegou um dia a Duda falou: "Mãe, em nome de Jesus, não canta mais não. Oh, meu Deus. É a Nada como coisa uma filha mais sábia. Ó, horrorosa. Duda. A coisa mais horrorosa do mundo é você cantando O antes da coração oração. foi pra Duda, tá, amiga? Não foi pra ti, não. Foi para mim que eu ouvi a minha filha, amiga. Ah, é verdade. Sangue do meu sangue. Aí eu ouvi e aí nós começamos só, pulamos a parte do louvor e cantamos. Mas se Ufa, vocês isso. quiserem Deixa uma ouvir a nossa musiquinha de voz, fundo. a Lívia colocou uma carinha daquela de dar risadinha. Sim. Tá Eu vou orar salva, então, tá gente, até salva. porque, né? Tá bom. Jesus, muito obrigada por esse momento. Obrigada porque o Senhor está sempre conosco. Obrigada porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Amém. Jesus, obrigada porque nós, só de estarmos aqui, ouvindo, Deus, e aprendendo de Ti, é um privilégio nosso. E nós nos ensina, Deus, que o Seu Espírito Santo realmente mexa com o nosso interior, domine os nossos sentimentos, nossas emoções, os nossos pensamentos, e que a gente saia daqui e cada uma que assistir, independente do momento, da hora, do lugar, que nós saiamos daqui, mulheres, esposas, mães, amigas, profissionais, melhores, diferentes, Deus. Nos ajuda a olhar, a enxergar os detalhes, nos ajuda a ser gratas, nos perdoa, Deus, tenha Sim, misericórdia das nossas Jesus. vidas, tira toda a ingratidão, toda a raiz de Jesus. ingratidão que tenha na nossa Sim. vida, Deus, seja arrancado e que as coisas começam a realmente a fluir na nossa vida, tira todo o peso, toda a culpa, que a gente pare, Deus, de se culpar, de se julgar tanto, mas que a gente aprenda, Deus, a se perdoar, Deus, porque o Senhor nos Sim, perdoa, o Jesus. Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus Pai, Deus, e que a gente entenda a nossa identidade em Ti, a nossa paternidade em Ti, Deus, e Sim, que Jesus. realmente a tua gratidão, Deus, o simples gesto, Deus, da gente de agradecer, da gente te honrar, da gente contemplar, Deus, o Senhor nos detalhes da nossa vida, seja uma virada de chave e faça grandes transformações, Deus, na minha vida, na da Rê e na de todas as mulheres, homens que estão aqui, Jesus. Sim, meu Pai. Obrigada pelo privilégio e por tudo que nós aprendemos aqui essa noite, essa manhã, essa tarde, Deus, nessa live. Muito obrigada, Paizinho. Amém. 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 É isso! Olha, Nunca essa tinha live vai orado numa ficar. live, tô me sentindo já uma pastora. Em nome de Jesus. Não, amiga, deixa o pastora pra você. Eu vou de missionária, pode ser? Escuta, eu vou de missionária também, amiga. Mas só que muitos são os planos do coração do homem. É, Mas o que eu li já isso. prevalece são os planos do Senhor. Vamos bater uma fotinha? Vamos se arrumar, né, minha gente? Linda. Aí. Mari, mais uma vez, muito obrigada Imagina, obrigada a por você, é um ter privilégio. participado dessa live. Foi muito boa, muito leve, de muito aprendizado, muito tranquila. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fez aqui nessa noite e Amém, e amém. nós vamos poder é, receber feedbacks e depoimentos e testemunhos da colheita do nosso tempo despendido nesta noite, que deixamos os nossos filhos, os nossos esposos e estivemos aqui para trazer a palavra de Deus. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fez e tenho certeza que Jesus está muito alegre pelo teu sim. Muito obrigada de novo. Amém. Obrigada a você pelo convite. E eu vou te colocar de colaboradora dessa live, depois você me aceita lá, hein?
Para Aceito, que pode quem não deixar. assistiu, assista. Entre no Instagram da Mari, você que sempre está aqui comigo nas terças. Comecem a seguir ela, porque realmente tem conteúdos muito bons lá, divertidos. A Mari é de verdade nas redes sociais, vocês vão gostar muito, viu, gente? É isso. É isso. Um beijo, minha amiga. Até mais. Até, um beijo, viu? Um beijo. Obrigada. Eu que agradeço.